Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, pessoal? Sim. Perfeito. Sim. Então, ó, vamos, antes da gente começar, hoje a gente vai fazer uma revisão geral, tá? Próxima aula, prova, tá? Então, assim, como é que vai ser? Eu vou enviar para vocês o link, tá? O esquema de prova vai ser o mesmo que a gente fez. Lembra aquele questionário que eu mandei para vocês? Sim. Tá. É no mesmo jeito, só que é uma outra plataforma, tá? Mas tem o mesmo formato, vocês respondem online e aí depois eu faço a correção com vocês, tá? Então, a semana que vem, o que vocês devem fazer? Fiquem atentos em relação a isso, para que vocês não tenham nenhum prejuízo quanto à questão de prova. Vocês sabem que essas coisas online, às vezes, né, eu tenho um pé atrás com isso, que às vezes elas dão uns piripaque. Então, assim, eu vou enviar até o final dessa semana, vai ficar o link para vocês, porém, vocês só vão conseguir acessar no dia da aula, na quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, vocês vão conseguir entrar na prova que vai ser elaborada para vocês, tá? Respondam as questões. Vocês vão poder fazer isso uma vez. Aí a gente sabe que, mas se eu colocar outro e-mail, vai valer a primeira resposta que chega na plataforma para mim, porque isso vem com data e horário, tá? Então, respondam com calma. Tentem fazer na quarta-feira mesmo. Eu vou deixar programado para ficar aberto para responder até no dia seguinte, no período da manhã, tá? Mas é melhor que vocês tentem fazer no dia da prova. Tudo bem? Tudo, Pro. Então tá ótimo. Então não esqueçam que a semana que vem eu envio o link para vocês da prova. Vocês acessem o link para fazer a prova. Então semana que vem, normalmente, como se vocês estivessem em sala de aula fazendo prova, ok? Beleza. Uma questão O link importante. vai estar no portal? Vou postar no portal lá na unidade 1.1. Do mesmo Beleza. jeito que eu estou enviando os links da aula. Tá. O link da prova também vai estar na mesma unidade. Tá bom? Beleza. Hoje, a gente já vai fazer uma revisão geral, que já vai auxiliar vocês para estudar para essa prova, tá? Como a gente viu as últimas aulas, eu não vou dar tanta ênfase, porque vocês já ainda acabaram de ver as aulas comigo, a semana passada, tá? Então, vamos voltar lá para a primeira aula que a gente teve para falar de fisiologia respiratória. Aproveitem para tirar as dúvidas, que esse é o momento de vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, assim, aproveitem, podem interromper, perguntar, vai me avisando, que vocês sabem que eu sou um pouco lerda com esse negócio de tecnologia. Então, vocês vão me avisando, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, porque eu não consigo deixar o meu slide aberto e visualizar esse chat aí, que eu tenho um problema. Se eu faço uma coisa, eu não faço outra, tem que ser uma de cada vez. Então, se vocês precisarem perguntar, abre o microfone e pergunta, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos recordar o que nós vimos lá na época em que a gente podia estar olhando para a careta um do outro, que eu tô com saudade, que a gente viu lá em sala de aula de fisiologia. Lembra? Ventilação é o termo que eu uso toda vez que eu tenho deslocamento de ar para dentro do meu pulmão. Entrada e saída de ar do sistema respiratório é chamado de ventilação, tá? Como é que é chamada a troca gasosa? A troca gasosa é a hematose, quando eu efetivamente tenho troca,
tá? De oxigênio, capto oxigênio e libero CO2, tá? O processo de difusão é a passagem do gás de um local de maior pressão para o de menor pressão, e a perfusão, que é a circulação sanguínea que ocorre ao redor dos alvéolos. Sem a perfusão, não adianta eu ter ventilação. Sem ventilação, também não resolve eu ter perfusão. Não adianta eu ter sangue circulando se eu não tiver ar para captar o oxigênio. Não adianta eu ter um monte de ar e não ter chegada de sangue naquela região, tá? Então, eu preciso ter, para ter um sistema funcionante, eu preciso ter as duas coisas. Preciso ter ventilação, preciso ter perfusão e preciso realizar a hematose, que é a troca gasosa, tá bom? Que vai acontecer através de que processo? Processo de difusão. Lembra que eu coloquei vocês tudo apertado num canto da sala? Pra vocês lembrarem que é a hora de sair do trem lotado, né? Passa de um lugar que tem maior quantidade para o lugar que eu tenho menor quantidade, tá? Maior pressão para menor pressão. A gente tem que lembrar que o nosso sistema, ele é revestido com células ciliadas para fazer o quê? Para que eu evite a passagem de impurezas para dentro do meu sistema respiratório. Ai, que quando faz esse tilinho, eu sei que alguém tá esperando. Aprendi, viu? Quando a gente tem essa questão dos batimentos dos cílios, para que eles servem? A gente vai ter a produção de muco, que é feita pelas glândulas mucosas, que vai produzir secreção mesmo. Para quê? O ar vai passar pelo meu nariz, vai ser aquecido, vai passar pela primeira filtração, que são os pelos nasais, onde eu retenho as partículas maiores de sujeira. Não, a partícula era muito pequena, ela passou pelos meus pelos nasais. Ela vai chegar onde? Ela vai chegar no meu sistema e vai se depositar no muco, na secreção, tá? Ela gruda lá, a partícula menorzinha vai grudar na secreção, e essa secreção fica em cima da região de células. Os pelos, os cílios das células vão batendo, levando esse muco para cima. O batimento é numa única direção. Bate o cílio apenas para cima, tá? Para levar para onde? Para levar para minha traqueia. E se for uma quantidade muito grande, quando eu estou resfriado, por exemplo, a gente tem uma quantidade maior de secreção, não tem? Fica aquela coisa, nariz cheio de catarro, às vezes a gente tem tosse e expele secreção. Então, se eu estiver resfriado, esses mucos vão ser expelidos através da tosse. Normalmente, a gente faz o quê? Eu não tô resfriada, mas eu tenho produção de muco. A gente engole. Esse muco eu nem percebo. Ao longo do dia, ele vai chegando perto da minha região de garganta, eu engulo, ele sai via sistema digestivo, tá? Sem nenhum problema. Mais ou menos vocês engolem uma colher de sopa de catarro por dia. Nem adianta fazer cara de nojo, que eu já sei que vocês enfiaram o dedo no nariz na boca quando era criança. Então, nem adianta. Todo mundo já fez isso. Adianta disfarçar. Outra nomenclatura que vocês têm que lembrar. Surfactante. Surfactante é uma substância que é produzida pelos pneumócitos tipo 2 e que serve para quê? Diminuir a tensão do alvéolo, porque normalmente o nosso alvéolo tem uma tendência, por conta de ser elástico, ele tem uma tendência de grudar uma parede alveolar na outra, tá? A gente chama de colabamento ou colapso alveolar. O surfactante serve justamente para evitar que esse colapso aconteça, ó. Então, ele deixa o alvéolo estável, impedindo o colabamento alveolar, e ele facilita a distensão do alvéolo, tá? Ele ajuda durante a inspiração,
ele ajuda a redução de tensão, então esse alvéolo distende mais fácil, sem que eu precise ter uma pressão tão grande, tá bom? Aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês? Capilar, aonde passa o sangue, o alvéolo, tá? Aqui eu tenho os pneumócitos tipo 2, que são responsáveis por produzir o surfactante. Essa coisinha azul aqui, ó, é só para mostrar para vocês a presença do surfactante, né? E do fluidozinho de surfactante. Tem macrófagos lá dentro. E aí, o que acontece? Eu tenho uma barreira entre o alvéolo, né, e o capilar sanguíneo, que é muito pequenininha, ó. É minúscula essa distância. Por quê? Porque o oxigênio tem que passar daqui para cá. O CO2 tem que passar daqui para cá, tá? Então, essa interface, ó, ou barreira alvéolo capilar, ela serve para quê? Ela é bem fina para facilitar a troca gasosa. Qualquer doença que aumente essa distância aqui, ó, um edema pulmonar, extravasa líquido aqui para fora, vai aumentar a distância do alvéolo entre o alvéolo e o capilar. Essa distância aumenta. Se aumenta, a troca gasosa fica mais difícil, tá? Então, a ideia é a interface ou a barreira alvéolo capilar, ela tem que ser muito fina para facilitar a troca gasosa, tá? As frequências respiratórias que eu passei para vocês, ó, que são dentro da normalidade. Crianças têm frequência respiratória maior do que adultos, tá? Acima de 12 anos, que a gente já considera dentro da faixa etária já, como uma questão, já tem uma frequência próxima do adulto, tem uma frequência de 12 respirações por minuto a 20, tá? Então, a gente pode considerar o que é normal. Falei para vocês que tem uma diferença entre autores, né? Que alguns vão considerar de 12 a 22 ou de 12 a 24. Vocês podem considerar aqui, ó, frequência normal para um adulto, de 12 a 24 respirações por minuto é normal. Não tem nada de diferente, tá? Nada de problema, nada disso, tá bom? Como é que acontece a nossa respiração? A respiração precisa de energia. Eu tenho gasto de energia quando eu estou respirando, tá? É um ato dinâmico que vai utilizar ATP lá como moeda de troca, né? A gente tem gasto de energia para respirar. A frequência respiratória e a profundidade, elas sempre são ajustadas pelo nosso corpo para que eu tenha o menor gasto de energia possível. Nosso corpo é extremamente sábio e ele não gasta energia à toa. Então, ele vai poupar energia em tudo que ele puder poupar, tá? Como que acontece esse processo? Didaticamente, a gente divide isso em 3 fases ou 3 eventos. A ventilação, o processo de difusão, que é a troca gasosa propriamente dita, né? E o transporte dos gases, quem é que leva esse oxigênio para as células, tá? Então, vamos lá, começar a entender o processo da ventilação pulmonar. A ventilação, quando eu digo para vocês assim, esse paciente está ventilando. Ventilar é entrar e sair ar do pulmão dele. Isso é ventilar. Se eu disser para vocês, este paciente está tendo troca gasosa, aí a história muda de figura. Por quê? Para ter troca, eu preciso ter ventilação, preciso ter difusão e preciso ter transporte. Preciso ter o acontecimento das 3 coisas para que eu possa ter efetivamente a troca, tá? Então, qualquer coisa que fuja da normalidade vai ter um impacto direto na minha troca gasosa, tá? Como é que acontece, então, a nossa ventilação pulmonar? Durante a inspiração,
A gente vai ter a contração da musculatura respiratória, principalmente. Quem é o músculo principal? Ai, meu Deus, tô tendo um colapso. Diafragma. Ah, bom. Nossa, quase infartei agora. Se vocês não falassem comigo, eu já ia me infartar. Vocês não iam nem terminar de ter a revisão. Diafragma, né? Principal músculo. Claro que a gente tem os intercostais, que também fazem a parte acessória, tá? Mas vamos pegar o diafragma como principal. Diafragma contrai, fazendo rebaixamento, então ele é em cúpula. Lembra que ele é assim? Tem uma abóboda. Ele vai contrair, abaixa. Quando ele contrai, ele abaixa, aumentando os diâmetros da caixa do meu tórax, tanto no sentido crânio-caudal, quanto látero-lateral e antero-posterior. É tridimensional esse tórax. Então, eu aumento o diâmetro nos 3 sentidos. De frente para trás, para os lados e de cima para baixo, tá? Vou ter a abertura das costelas e aí eu vou ter um aumento do diâmetro do tórax. Quando isso acontece, eu gero lá dentro da minha pleura uma pressão negativa, tá? Lembra que eu falei para vocês? Tudo vai ser de que maneira que vai acontecer? Do local de maior pressão para o local de menor pressão. A pressão dentro do meu tórax não ficou negativa? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Menos 1 milímetro de mercúrio. Podia ser menos 20, menos 50. Ficou negativa? A pressão do ar atmosférico é positiva, não é? Então, ela é maior do que daqui, ó. Eu tenho uma pressão menor. É menor do que zero. Menos 1 é menor que zero. Então, o ar vai entrar por diferença de pressão. Entra para dentro dos meus pulmões. Conforme vai enchendo o meu pulmão, chegou na capacidade máxima do meu pulmão, encheu o meu pulmão. Terminei de inspirar. A pressão começa a aumentar, ó. A pressão lá de dentro começa a aumentar, fica maior do que a pressão de fora. E aí eu pediram para avisar que tem gente querendo entrar na aula aí. Perdão. Ué, pra mim não tá aparecendo ninguém, Léo. Estão mandando no grupo aqui. Vou falar lá no grupo lá. Não aparece na minha tela para eu liberar. Pede Tá. para sair e entrar de novo para ver se aparece para mim. Tá bom. Obrigada. Então, ó, o que vai acontecer? Encher o meu pulmão de ar, a pressão fica maior do que a pressão externa. E aí, qual é a tendência? O pulmão não é um elástico? A tendência é ele voltar para o tamanho natural dele. Ele vai voltar ao tamanho normal. Então, eu junto a retração elástica mais a compressão das estruturas do abdômen e do tórax e o relaxamento de diafragma, e aí o ar sai, por diferença de pressão também. Pressão maior do lado de dentro, o ar sai, tá? E aí aconteceu o quê? O ato expiratório. A expiração é passiva. Ela acontece por conta do relaxamento do diafragma. O diafragma para de contrair, relaxa, e aí eu tenho a expulsão do ar, tá? Eles conseguiram, será? Entrar, gente? Para mim não aparece ninguém aqui tentando entrar. Então, mandei no grupo lá, Pro. Tô só esperando responder aí. Obrigada, Léo. Por nada. Então, ó. Vamos lá. Inspirei, diafragma contraiu, a caixa de tórax aumentou de tamanho, a pressão lá dentro ficou negativa. O ar entra. Encheu meu pulmão de ar, a pressão lá dentro fica positiva, o diafragma relaxa, o tórax diminui de tamanho, o pulmão diminui de tamanho, o ar sai, expira. Tudo bem em relação à ventilação? Sim, até aí tá tudo bem. Então, tá. Ok. Expiração, então, é passiva. Eu só tenho uma expiração que vai requerer atuação muscular quando ela for forçada. Na expiração forçada, eu tenho
a entrada de músculos, principalmente quais? Abdominais, tá? Quando? Quando eu tenho uma tosse, quando eu espirro, quando eu tô fazendo um exercício respiratório que eu forço a expiração. Se eu falar para vocês assim, vai, gente, puxe bastante ar, agora solta, 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 solta até ficar sem poder mais. Isso é uma expiração forçada, vocês estão forçando. Se vocês forçarem, vocês vão perceber que o abdômen de vocês contrai, tá? Então, a expiração só vai ter a presença e a atuação de músculos quando ela for forçada. Agora fez um barulho para mim. Deixa eu ver. Pronto, acho que todo mundo conseguiu entrar. Não sei por que esse trem não deixa vocês entrarem direto. Oi, Pro, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Obrigada. Então, a gente só vai ter presença e ação muscular na expiração se ela for forçada, tá bom? Isso aqui eu deixei para vocês, depois a gente acabou usando na aula de cardio, né, de cirurgia cardiotorácica, que eu falei para vocês sobre a mensuração para a gente saber qual é a força do meu diafragma. Durante a inspiração, o diafragma gera uma pressão. Qual é a normalidade? Tem que gerar pelo menos menos 80 milímetros de mercúrio de pressão, tá? E na expiração máxima, quando eu forço uma expiração, eu tenho que gerar uma pressão positiva de pelo menos 100 milímetros de mercúrio. Isso pode ser medido através de um aparelhinho que a gente chama de manovacuômetro, tá? Que mede tanto pressões negativas quanto pressões positivas. Volumes e capacidades pulmonares, a gente sabe que existe uma quantidade de ar que pode entrar dentro desse meu pulmão, né? Não dá para enfiar dentro de um pulmão uma quantidade infinita de ar. Pode colocar quanto de ar eu quiser nesse pulmão? Não, tá? Existe um limite, tá? Para que a gente consiga atingir uma capacidade pulmonar total. Cada um de nós vai ter um limite diferente. Isso é de acordo com o tamanho, com a altura que a gente tem, principalmente, tá? Que vai me dar o quanto de volume e qual a capacidade desse meu pulmão, tá? Então, assim, é como se o meu pulmão fosse uma garrafa de refrigerante. Uma garrafa de 2 litros só cabe 2 litros. Ah, mas eu quero colocar 5 litros. Se a garrafa for de 2 litros, você não vai colocar 5. Vai esparramar. Não vai conseguir colocar 5. Tá? Então, isso é uma questão biológica, fisiológica, tá? Só cabe aquilo que biologicamente o meu corpo tem adaptação para fazer, tá? Por isso que cada um de nós vai ter uma capacidade pulmonar diferente. Isso é individual, varia de pessoa para pessoa. O que é o volume corrente, então? É o volume de ar que entra ou sai dos meus pulmões a cada vez que eu respiro, tá? E isso é chamado de volume corrente. Volume corrente é o volume de ar que entra, volume de ar que sai do meu pulmão durante a minha respiração tranquila, sem eu forçar, sem nada, tá? Aproximadamente, a gente faz, em média, um adulto tem um volume corrente, em média, de 500 ml. Isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Por quê? Isso pode oscilar de 5 até 10 ml para cada quilo de peso. Quilo de peso, que peso, gente? Peso ideal, não é o peso que eu tenho. Por exemplo, eu tô acima do meu peso ideal. Meu pulmão não aumentou de tamanho porque eu engordei, tá? Então, a capacidade dele é a mesma. Não muda. Então, o que eu tenho que verificar? Quando eu quero calcular, isso aqui vocês vão usar muito na ventilação mecânica. Muito. Tem que prestar atenção porque tem que saber. Quando eu vou calcular o volume corrente que eu quero colocar no meu ventilador mecânico, o que eu faço? Primeiro, eu calculo
o peso que o paciente deveria ter, o peso ideal dele, ou o peso predito, tá? Depois que eu achei o peso ideal dele, aí sim eu vou fazer o peso dele vezes 5, 6, 7, até 10 ml eu posso colocar. Eu multiplico o peso dele pela quantidade de ml que eu quero. E aí eu chego em quê? Num volume corrente. É o volume de ar que vai entrar e sair desse pulmão tranquilamente, numa respiração tranquila, tá? É assim que a gente calcula. Então, lembra que esse quilo aqui não é o quilo de peso que o paciente tem. São os quilos de peso que ele deveria ter. É o peso ideal. A gente sempre calcula pelo peso ideal, não pelo peso real. Porque senão, imagina, a pessoa deveria ter 60 quilos, mas ela tem, se ela deveria ter 60 quilos, se eu fizer por 5 ml, o volume corrente ideal para ela é de 300 ml. Só que ela deveria ter 60, mas hoje ela tá gordinha e tá com 100. Eu não posso calcular pelo peso que ela tá agora, porque o volume corrente dela ideal seria 300. Se eu calcular pelo peso que ela tem, de 100 quilos, ela vai para 500. Eu tô dando 200 ml a mais de volume. E isso pode ser um problema na hora que eu tô ventilando um paciente, tá? Então, a gente sempre usa o peso ideal. Volume de reserva inspiratória. Se eu disser para vocês assim, Não escuta? inspira. Estão ouvindo, gente? Professora, Oi. qual que é a conta que a gente vai fazer? A gente vai colocar o peso ideal do paciente. Isso. É a Bruna. É dividir Vezes 5 ml. 5, né? É. Tá? Aí isso aqui pode variar, Bruna. Você pode colocar vezes 5, vezes 6, depende de como você quer ventilar o paciente. Não pode passar de 10. 10, né? De 5 a 10. Eu Tá. escolho, tá? Eu, como fisioterapeuta, escolho quanto eu quero. Se eu quero usar 5, se eu quero usar 10. Quando eu sei qual que eu vou usar qual? Sempre uma via de regra, sempre use o mínimo possível, entre 5 e 6. Por quê? A gente faz com isso uma ventilação chamada de ventilação protetora. Eu evito gerar volumes muito grandes para não romper alvéolos. Tá. Se eu gero volume muito grandão, os alvéolos podem estourar. Então, a gente sempre trabalha com a margem de segurança de números mais baixos, tá? Beleza. Então, sempre que vocês forem fazer esse cálculo, utilizem sempre uma quantidade menor. Porque aí eu tenho margem de segurança. Vamos supor, o paciente começou a acordar no meio da minha ventilação mecânica. E ele começou a querer fazer esforço respiratório. Se ele fizer esforço respiratório, ele já vai começar a aumentar o volume corrente dele sozinho. Sim. Se eu deixei em 10, ele vai aumentar muito mais do que ele deveria ter. E aí ele pode ter um trauma alveolar. Se eu deixei em 5, mesmo que ele faça um esforço e aumente, ele chega a 7, 8, eu não faço uma ruptura alveolar. Eu tenho uma margem de segurança. Então, a gente sempre procura trabalhar com a quantidade menor, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Volume de reserva inspiratória. O que é esse volume de reserva ins? É o volume máximo de ar que eu vou inspirar depois que eu fizer uma respiração de repouso. Então, se eu falar para vocês assim, gente, respira tranquilamente. Respirou. Agora eu falo para vocês, puxa mais um pouquinho de ar. Cabe mais um pouquinho. Sempre cabe mais um pouquinho. E aí, esse é chamado de volume de reserva inspiratório. É aquele pouquinho a mais que eu consigo colocar para dentro do meu pulmão depois que eu respirei tranquilamente, tá? A mesma coisa acontece na expiração. Eu expirei, puxei o ar tranquilo, soltei tranquilo. Se eu falar para você assim, força, solta mais um pouco, tem mais um pouquinho para sair. Esse pouquinho a mais é chamado de volume de reserva expiratório. É a quantidade de ar que pode ser expelido depois que eu expirei tranquilamente, tá?
E aí eu tenho um volume que nunca vai sair de dentro do meu pulmão. Ele vai ficar lá dentro, para evitar o colapso alveolar, que é chamado de quê? Volume residual, tá? É o volume de ar que vai ficar dentro do meu pulmão, mesmo depois que eu fizer uma expiração máxima, que eu forçar tudo que eu puder forçar para soltar o ar. Vai ter uma quantidade de ar que vai ficar represada lá dentro, tá? Isso é fisiológico, é normal para manter esses alvéolos bem abertinhos. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Tudo bem. Perfeito. Vão perguntando se tiverem dúvida, tá? Capacidade pulmonar total. Isso é a quantidade máxima de ar que cabe dentro do meu pulmão. As capacidades nada mais são do que a somatória dos volumes, tá? Eu vou somar esses volumes um com o outro. Na capacidade pulmonar total, que volumes que são somados? O volume corrente, de reserva ins, de reserva ex e o volume residual. Todo o ar que puder caber no meu pulmão dá a minha capacidade pulmonar total, tá? A capacidade vital, o que que é? É a somatória dos volumes que entram e saem do meu pulmão. Volume residual pode sair? Pode, gente? Não. Não pode. Se ele não pode sair, ele não entra nessa conta. Quem que faz a minha capacidade vital? Volume corrente, de reserva ins e de reserva ex. É só a quantidade de ar que pode entrar e sair do meu pulmão, tá? Então, o volume residual nunca sai. Então, ele não entra na capacidade vital, tá? Capacidade inspiratória. É o quê? Essa capacidade inspiratória? Depois de uma inspiração máxima, partindo de uma expiração tranquila, o que vai ser mobilizado de ar? O volume corrente mais aquele chorinho a mais que pode entrar. O volume de reserva ins. Essa é a minha capacidade inspiratória. É o que cabe no meu pulmão depois que eu inspiro mais fundo que eu puder. Volume corrente mais o volume de reserva ins, tá? E a capacidade residual funcional é o volume de ar que fica dentro do meu pulmão depois que eu expiro tranquilamente. Quem que fica? O volume residual, que é aquele que nunca sai. Então, ele tá lá. Quem mais? Opa! O volume de reserva ex. Porque esse só vai sair se eu forçar. Se eu não forçar, ele não sai. Tá? Então, é o volume que fica lá dentro do meu pulmão depois que eu expiro tranquilamente. Eu não tô forçando a minha expiração. Então, quem é que tá lá dentro se eu não forcei a expiração? O volume de reserva e ex e o volume residual. Tudo bem? Sim, pro. Perfeito. Sim. Esses volumes e capacidades, eles vão mudando de acordo com a nossa idade, de acordo com o nosso tamanho, se eu pratico ou não atividade física, de acordo com a minha postura, ó. Se eu ficar com o tronco todo enroladinho lá, o que acontece? Pensei que tinha alguém precisando entrar de novo. Eu vou ter, se eu ficar com o meu tronco fletido, eu tenho uma tendência de comprimir a minha caixa de tórax. Então, pode ser que não consiga entrar todo o volume que eu tenho de capacidade para entrar, tá? Então, a postura pode alterar. Se eu tiver, por exemplo, uma escoliose grave, uma hipercifose, isso pode alterar o meu volume e minha capacidade pulmonar, tá? Geralmente, para um adulto jovem, a capacidade residual funcional dele é aproximadamente 40% da capacidade pulmonar total, tá? E aí a gente tem essas diferenças para o RN, para o adulto. Isso aqui só é importante quando a gente vai fazer leitura de exame, tá? No dia a dia,
a gente não vai usar isso muitas vezes, tá? A gente usa, sim, o conceito das capacidades e do volume, porque a gente vai utilizar para fazer os cálculos de ventilação mecânica, tá? Mas não vou ficar vendo, se é 40%, está 15%, não. Isso aqui quando a gente faz leitura, por exemplo, de espirometria. Aí a gente precisa entender, tá, o que significa. Por que é possível eu continuar fazendo troca gasosa, mesmo que eu faça uma pausa respiratória? Então, se eu falar para vocês assim, puxa o ar, agora faz uma apneia, prende, não respira, segura esse ar, segura. Vocês não vão morrer de ficar segurando o ar um pouquinho. Por que não? Porque justamente por conta da minha capacidade residual funcional, ó, daquilo que fica dentro do meu pulmão, eu continuo fazendo troca de gás. Então, se eu falar para vocês, inspira tudo que vocês tiverem para expirar. Vocês não vão morrer se vocês ficarem um pouquinho de tempo sem inspirar de novo. Porque eu tenho uma quantidade de ar lá dentro que vai continuar fazendo troca gasosa, tá? Porque o oxigênio não vai ser captado todo de uma vez quando eu coloco esse ar para dentro do meu pulmão, tá? Ele vai sendo captado aos poucos. Então, eu ainda tenho um tempo para continuar fazendo captação de ar. É uma reserva, tá? É importante a gente entender que algumas regiões não fazem troca gasosa. Então, a minha traqueia não é capaz de fazer troca. Os meus brônquios não são capazes de fazer troca. Eles são chamados de espaço morto anatômico, tá? Por quê? Porque não tá fazendo troca. O ar tá lá, mas não vai sofrer troca gasosa, tá? O espaço morto fisiológico é a soma do espaço morto anatômico com algumas áreas que não estão fazendo troca. Exemplo, alvéolos colapsados. Aí eu vou chamar esse espaço de espaço morto alveolar. O alvéolo tá ali, mas ele não tá fazendo troca. Então, qual é o nosso espaço morto fisiológico? É a soma do anatômico com o alveolar. Áreas que não fazem troca, mais as áreas só de condução, tá? Isso é importante vocês entenderem para vocês conseguirem entender algumas coisas dentro da fisiologia respiratória, tá? Dúvidas? Não, Pro. Não. Só que é importante também, ó, quando vocês estão ventilando o paciente. Se eu coloco um circuito de ventilador mecânico muito longo, eu aumento muito esse espaço morto, ó. Porque eu já tenho o espaço da minha traqueia, normalmente, que não faz troca gasosa. A mangueira do ventilador vai fazer troca? Não vai. Ela entra como espaço morto. Só que ela aumenta a resistência do sistema. Então, às vezes, dificulta para o paciente conseguir fazer a troca gasosa, tá? No ventilador mecânico, vocês veem muito isso aqui, ó, volume minuto. O que é o volume minuto? É a quantidade de ar que entra e sai no meu pulmão vezes quantas vezes eu respiro. Volume corrente vezes a minha frequência, tá? Isso é o volume que eu tenho em 1 minuto, ok? Então, aqui, ó, se o meu volume corrente for de 300 ml e eu respirar 10 vezes em 1 minuto, o meu volume minuto vai ser de 3.000 ml. 3 litros, tá? Foi isso que entrou e saiu do meu pulmão em 1 minuto, tá? Ventilação alveolar é o volume de ar que realmente participa da troca gasosa, tá? Como que é feito o cálculo dessa ventilação alveolar? A ventilação alveolar é o volume que entra e sai do meu pulmão, que é o volume corrente, menos o volume do espaço morto, vezes a minha frequência respiratória. Então, se o meu volume corrente é de 500 ml, o volume do meu espaço morto é de 150, eu vou ter isso aqui, ó. Uma ventilação alveolar de 4 litros e 200, tá? E isso tá realmente participando da troca gasosa. Ah, mas professor, entrou mais. Entrou 500 ml. Então, na minha ventilação por minuto, ela é maior, mas nem todo o ar que entra participa de troca, tá? Tudo bem?
Vocês estão com cara de cachorro caído da mudança? Não, prof, tudo bem. Então, eu não consigo. Tá vendo? Agora eu nem consigo ver a cara de cachorro caído da mudança, meu Deus. Ô, tristeza. Então, vamos lá. Hiperventilação alveolar. Quando que acontece uma hiperventilação alveolar? Quando é que eu posso dizer que um paciente está hiperventilando? Quando eu pego o exame dele de gasometria ou no monitor cardíaco, através de um capnógrafo, eu verifico a redução de CO2. Só está hiperventilando se o CO2 diminuiu. E só está hipoventilando se eu tenho aumento de CO2. Eu só consigo verificar isso aqui, essas duas questões aqui, hiperventilação ou hipoventilação, através da gasometria, tá? Ou então, através da capnografia, que é um aparelhinho que a gente coloca geralmente quando o paciente está em ventilação mecânica na ponta do tubo e ele mede no ar que está sendo expelido quanto de CO2 que está saindo, tá? O mais fiel, o mais objetivo, gasometria. Tá? Por isso que paciente grave dentro da UTI faz gasometria constantemente para acompanhar como é que está a troca gasosa, tá? É a gasometria que me dá o parâmetro de realmente como a troca gasosa está acontecendo, tá? Nenhuma outra coisa consegue me dar isso, tá? A gente tem medidas indiretas como saturação periférica, colocar lá o oxímetro de pulso no dedo, vai te dar uma ideia. Mas a realidade de como tá no sangue, eu só sei através da gasometria, tá? Aqui não. Cadê? Eu tinha deixado tudo organizado, mas eu sou bagunçada, né? Então, minha organização nunca é muito boa. Ô, Pro, Oi. só para confirmar, então, a gasometria, ela vai indicar se tá havendo a troca gasosa, é isso? Exatamente. Tá? Beleza. É o que te dá certinho como é que tá acontecendo a troca. Beleza. Tá? Não é esse que eu quero. É este. Então, vamos lá. Até agora a gente viu todo o processo de ventilação apenas, tá? Então, tudo que a gente viu até agora, nada mais foi que entrada e saída de ar. Agora, a gente vai entender como que esse processo acontece de troca. Efetivamente, como é que acontece a troca gasosa lá dentro do meu pulmão, tá? Então, ela vai acontecer através do processo de difusão, tá? Onde a quantidade de gás rico em oxigênio, então a quantidade de moléculas de oxigênio vai passar da região que tem maior concentração para a região que tem menor concentração, tá? Essa difusão, ela obedece à lei de Fick. O que é isso?
eu vou ter uma velocidade de troca gasosa, tá? Que vai acontecer. Como que eu sei se vai ser mais rápido ou mais devagar? Vai depender, por exemplo, da superfície de troca. Quanto maior a área de troca, maior e mais rápido essa troca acontece, tá? Por isso que a gente tem um número imenso de alvéolos. Por quê? Quanto mais alvéolos eu tenho, maior a superfície de troca eu tenho, tá? Para vocês terem ideia, se eu pegasse todos os alvéolos dos nossos pulmões e abrisse esses alvéolos, eu conseguiria montar 3 campos de futebol. Então, é uma área grande, tá? Que favorece a troca gasosa, tá? Então, a velocidade de troca, ela vai ser proporcional ao quê? À área. Quanto maior a área, maior a troca. Quanto menor a área, menor a troca. Quando que essa área diminui, gente? O que pode acontecer no meu pulmão e diminuir a minha área de troca? Quando colaba? Quando colaba, por exemplo, eu posso perder. Se eu perdi alvéolo, ele colapsou, eu perdi a área de troca. Então, toda vez que eu tiver alvéolos não funcionantes, eu estou perdendo a área de troca. O processo de difusão está pior. Está mais difícil trocar, tá? Se eu tiver uma atelectasia. Cadê? Parece a doida, né? Tudo bem. Fazer o quê? Aqui, ó. Uma pneumonia. Essa área esbranquiçada tá mostrando pra gente o quê? Tá cheio de secreção dentro desses alvéolos. Eles estão servindo para fazer troca? Não. Não. Eu perdi a área de troca. Então, a minha troca gasosa piorou, tá? Quando eu tenho aqui, ó. Professora, Oi? no COVID, os pacientes que são curados, como que fica o pulmão deles após o tratamento? Então, Tem não. uma perda ou não? Pode acontecer de ter fibrose, Renan. Fibrose? Pode acontecer de ter fibrose, Não são todos os pacientes que têm, mas alguns podem ficar com sequela de fibrose pulmonar, tá? Então, vai ter uma redução da capacidade desse pulmão. Tá bom, obrigado. Nada. Ó, aqui, num derrame pleural, tá cheio de líquido aqui. Esse líquido tá empurrando o pulmão para cima, porque o líquido não tá dentro do pulmão, tá? Tá no meio da pleura. Tá entre as duas pleuras. Então, o pulmão tá aqui, ó. O que aconteceu com esse pulmão? Foi empurrado. Quando ele é empurrado, os alvéolos se fecham, porque eles não têm para onde expandir, tem? Não. Perdi a área de troca, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente tem perda de área, tá? De troca. Então, o que acontece? Eu reduzi... Né, Oi? Tuberculose também perde área de troca, né? Por causa da inflamação. Sim, toda vez que eu tenho qualquer processo pneumônico, pode ser uma pneumonia por tuberculose. A tuberculose tem um agravante de poder fazer cavitação, né? O bacilo, ele digere o parênquima do pulmão, então ele destrói alvéolos, tá? Eu tenho a destruição alveolar mesmo. Então, eu perco a área de troca, tá certinho, tá? Então, toda vez que eu tiver redução de quantidade de alvéolos, eu reduzi a minha área de troca, tá? Piorei a minha troca gasosa. Outra questão que vai deixar mais veloz ou menos veloz é o quê? A diferença de pressão parcial do gás entre um lado e outro. Ou seja, qual é a diferença de pressão dentro do alvéolo e no capilar sanguíneo? Quanto maior for essa diferença, mais rápido a difusão acontece. Quanto menor for essa diferença de pressão, mais lento isso acontece, tá?
também é proporcional à questão da solubilidade, ou seja, o quanto que essas moléculas são solúveis em água ou em partes líquidas, tá? Quanto mais solúvel um gás for em relação à parte líquida, mais fácil é ele fazer a troca, tá? E é inversamente proporcional à espessura da membrana, ou seja, quanto mais espessa essa membrana for, pior vai ser a troca. Diminua a troca. Mais espessa, menos troca. Menos espessa, mais troca, tá? E é inversamente proporcional ao peso da molécula. Molécula mais gorducha, mais pesada, menos troca, tá? Molécula mais leve, mais troca. A difusão de CO2, ela é mais rápida do que o oxigênio. Por quê? Embora o CO2 seja mais pesado, ele é mais solúvel, tá? Então, ele é um pouco mais rápido, a difusão. Mas isso é fisiológico, não tem nenhum problema. É assim que acontece naturalmente, tá? A gente não tem problema por conta disso. Como é que tá o ar ambiente? Quanto que eu tenho de oxigênio? 21%. A gente arredonda, tá? 21% de oxigênio, quase 80% de nitrogênio. Cada um desses gases exerce uma pressão, tá? Isso é a pressão parcial de um gás. E ela vai depender da pressão barométrica também. Quanto maior a altitude, menor a pressão parcial de gás. Por isso que é mais difícil, lembra que eu falei para vocês? Mais difícil respirar lá no pico do Monte Everest. Porque o ar é mais rarefeito. A pressão parcial do gás vai ser menor. Então, eu dificulto a troca gasosa. É claro que o nosso organismo é extremamente sábio. E ele vai conseguir se adaptar. Mas ele precisa de um tempo, tá? Então, por exemplo, jogadores de futebol, quando eles vão para lugares em maior altitude fazer jogos, eles são levados um tempo antes, para que o organismo se adapte, tá? Para que eu tenha uma adaptação orgânica. É possível se adaptar? Claro que é possível. Tanto é que existem pessoas que moram nas montanhas e nem por isso morreram, tá? Porque existe uma forma de adaptação. Então, como é que acontece o processo de difusão? Aqui, dentro do alvéolo, pressão de oxigênio é maior no alvéolo. Eu tenho mais oxigênio dentro do alvéolo do que no sangue venoso. O que vai acontecer? O oxigênio passa de dentro do alvéolo para dentro do capilar, para dentro do sangue, tá? Olha aqui a diferença de pressão. 60 milímetros de mercúrio, tá? Então, é fácil, passa. No sangue venoso, eu tenho mais CO2 aonde? No sangue. E no alvéolo tem pouquinho, porque tem pouco CO2 no ar ambiente, não tem? Então, o que eu vou fazer? Passo o CO2 do sangue venoso para dentro do alvéolo. Isso é a troca gasosa. O oxigênio passa de dentro do alvéolo para o sangue, o CO2 passa do sangue para dentro do alvéolo. E aí, esse sangue se tornou o quê? Um sangue arterial, rico em oxigênio, pobre em CO2, tá? Esse é o processo de troca. É o processo de difusão. Não adianta eu trocar se eu não tiver ninguém para transportar, tá? Eu tenho que pegar esse oxigênio e alguém tem que levar esse oxigênio para a célula. Alguém tem que entregar esse oxigênio para a célula. Quem é que vai fazer isso? Hemoglobina. A maior parte do oxigênio que é captado é transportado através da ligação com a hemoglobina, tá? Só 3% vai diluído, solto, surfando no plasma, tá? 97% vai lá de mãozinha dada com a hemoglobina, tá? Cada hemoglobina carrega 4 moléculas de oxigênio. E ela já pega esses oxigênios logo no comecinho do caminho. Por quê? Se eu precisar acelerar meus batimentos cardíacos, eu já peguei a minha fatia de bolo. Eu já saturei a molécula com a quantidade de... a hemoglobina com a quantidade de molécula de oxigênio que ela consegue carregar, tá? Quando o oxigênio se liga à hemoglobina, a hemoglobina passa a se chamar oxihemoglobina, tá?
Então, dentro de uma questão de normalidade, quanto que a gente deve ter de saturação da hemoglobina? Acima de 90%. Tá? Então, estando acima de 90, tá sem problema, tá ok. Tá? Geralmente, a gente vai ver as gasometrias, tá lá, 94, 95, 97. Tem que estar acima de 90, tá bom? Não precisa se estressar, porque assim, não precisa... eu preciso ter 100% de saturação? Não precisa. Não há necessidade. Nosso organismo não precisa de tudo isso. Mas e se eu tiver? Não tem problema. Eu posso ter uma saturação de 120%? Não. 100% é a relação do quê? O quanto a hemoglobina consegue carregar. Ela consegue carregar 4? É 100%. Ela carregou só 2. Aí ela saturou 50% daquela hemoglobina. Quando coleta no sangue, não vai verificar de uma hemoglobina, né? Vai verificar de milhões delas. Então, dificilmente a gente tem uma redução tão importante. É importante o quê? Quando eu vou ter essa redução de saturação? Quando tá tendo problema na troca, principalmente, tá? Ou quando eu tenho uma anemia, o que vai acontecer? Eu não tenho hemoglobina suficiente para carregar. É aquele indivíduo que a gente tem que entender o quê? Ele é um anêmico grave? Ele não vai conseguir fazer exercício. Vai se cansar. Por quê? Porque ele é preguiçoso? Não. Porque ele não consegue levar oxigênio suficiente para os músculos que vão precisar. Mas ele não tá fazendo troca? Tá, mas ele não tem hemoglobina para carregar. Não adianta trocar se ninguém leva. Eu preciso trocar e preciso ter alguém que carregue para os tecidos. Quem é que vai carregar isso para os tecidos? A hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina, eu não tenho transportador. Eu tenho um problema do mesmo jeito, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, dentro de UTIs, é preciso fazer transfusão sanguínea. Precisa receber sangue para conseguir aumentar o HB para ele ter quem transporte. Porque você vai olhar a gasometria dele, tá bonitinha, tá boa. E a saturação dele tá baixa, e ele não consegue, ele tá cansado. Por que tá cansado? Quando você olha o exame de sangue e vê a quantidade de hemoglobina que ele tem, você tá vendo que ele tá anêmico, não vai adiantar. Precisa fazer, às vezes, a compensação clínica para que esse paciente fique bem, tá? A ligação da hemoglobina com o oxigênio, ela tem que ser reversível, né? Ela não pode pegar o oxigênio para ela e não soltar nunca mais. Ela precisa liberar esse oxigênio para as células, tá? Então, é uma ligação reversível. Ela vai pegar, vai transportar e vai soltar, vai liberar para os tecidos, tá? O CO2 também se liga à hemoglobina, tá? Porém, numa quantidade muito menor, ó, cerca de 2%. O CO2, desculpa, o monóxido de carbono, o CO. Isso aqui no ambiente de poluição, a gente sempre vai ter um pouquinho que vai se ligar, tá? Não é um problema. Quando que é um problema? Quando eu tenho uma intoxicação, fumaça de incêndio. Por que pode dar uma intoxicação e o paciente entra em colapso respiratório? Porque o CO2 o CO tomou o lugar do oxigênio, tá? E aí eu tenho um colapso. Curva de dissociação. Isso aqui é o quê? É para eu entender quando que essa hemoglobina vai ter mais ou menos afinidade pelo oxigênio, tá? Em cada nível de pressão de oxigênio, eu vou ter um valor de saturação, ó. Então, aqui são os níveis pressóricos de oxigênio. 20, 40, 60, 80, 100. E aqui é a quantidade de saturação, tá? Num pH neutro, que é um pH de 7,35 a 7,45, a gente vai ter o quê, ó? É essa curva aqui, que é uma curva neutra, ó. É essa curva aqui do meio, tá? Então, ó, com 100 de pressão de oxigênio, eu tenho quase 100% de saturação. Com 80 de pressão de oxigênio, ó, eu também tenho acima de 90% de saturação de oxigênio. Ou seja, a hemoglobina tá carregando bonitinha, tá? Quando essa curva modifica, eu modifiquei o quê? A afinidade. Então, aqui, ó, é uma afinidade neutra. O tecido precisou, a hemoglobina libera,
o oxigênio para o tecido trabalhar, sem problema nenhum, tá? Se eu tiver um desvio dessa curva, tá? Quando eu tenho a redução, por exemplo, de pH, uma acidose, e aí a gente diz que a curva desviou para a direita. Quer dizer o quê? Que a afinidade da hemoglobina pelo CO2, ela diminuiu. Ou seja, essa hemoglobina, ela solta esse oxigênio mais rápido. Por quê? Porque o meu metabolismo está aumentado. Toda vez que eu tiver aumento de metabolismo, eu vou precisar de maior quantidade de oxigênio. Então, eu preciso diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando isso acontece? Nas situações em que altera o pH sanguíneo, nas situações em que eu tenho aumento de temperatura, febre, tá? Uma infecção que está me causando febre. Eu preciso liberar esse oxigênio mais rapidamente, tá? E quando eu tenho esse desvio para a esquerda, eu quero dizer o quê? Que essa hemoglobina precisa segurar um pouquinho mais esse oxigênio com ela. Ela vai aumentar a afinidade, tá? Libera menos para os tecidos. Quando isso? Quando esse metabolismo está reduzido, tá? Ou por aumento de pH, ou por redução de temperatura. Tudo bem? Sim. Gente, eu vou pedir um minuto de licença. Eu vou pegar a água que eu esqueci, tá? Só um minuto. Matéria difícil da porra, cê é louco. Achei que só eu tava pensando isso. Aí eu já tô fazendo a segunda vez, não tô entendendo. Léo, também, né? Qual matéria você já não fez 2 vezes? Ai, meu Deus. Não, mas essa tá foda, de verdade. Não, cê é louco. essa é bem difícil, bem complicadinha. Pronto, pode parar de fazer bagunça que eu já voltei. Pronto, você fez a nossa prova com muito carinho? Eu ainda estou preparando. Ô, Glória, tenha bastante empatia, professora, pelo amor de Deus. Ô, Pro, lembra que a gente tá tendo EAD, tá? Então, assim, com muito amor. Mas eu sou É, o muito legal coronavírus sempre, aí. eu não sei o que vocês estão falando. Sei o que Não, vocês você é um amor, professora. É que a sua matéria agora, ela é muito delicada. Ó, eu até evitei de entrar com assunto. Eu já precisava ter falado para vocês, faz um tempão, que eu já precisava ter falado de gasometria. E eu tô aqui ansiosa para fazer isso ao vivo, porque eu acho que é melhor. Que aí eu vejo as caras de cachorro cair da mudança. Porque quando eu pergunto, vocês fecham o microfone. Então, eu não sei se vocês estão me contando a verdade. Quando eu tô de cara pra vocês, eu vejo. Então pode imaginar todo mundo com essa cara aí. Gasometria. Eu fico imaginando a cara de vocês de cachorro cair da mudança, mas aí eu não tenho certeza, né, Alisson? Então, eu preciso ter certeza. Eu acho legal, todo mundo tinha que abrir a câmera, professora. Eu tô prorrogando essas aulas que eu achei mais difícil para fazer presencial, entendeu? Eu falei, segura mais um pouco. A minha turma ainda tem umas coisas, coloquei outras no meio do caminho. Porque gasometria eu quero olhar para a cara de vocês para saber se vocês estão entendendo. Esse negócio de só falar, vai que vocês me enganam. Né? Eu olhando para vocês, eu já sei. Vocês podem até falar assim, entendemos, mas a hora que eu olho para a cara, eu falo assim, vocês não entenderam nada, eles só estão não querendo me contrariar. Então, ó, vamos lá, continuando aqui. Essa dissociação da hemoglobina com o oxigênio, ela é importante, tá? Por quê? Porque os tecidos precisam desse oxigênio liberado para eles, tá? Tudo isso é controlado através da quantidade de oxigênio que está sendo transportada, é claro, né? E da velocidade do fluxo de sangue, tá? O oxigênio dissolvido no plasma, ele é muito pequenininho, mas ele vai ajudar a regular na quantidade de transporte, tá? O transporte de CO2, como que ele é feito? Diluído no plasma, tá? É assim que
é feito. Não precisa de ninguém para transportar o CO2, tá? Ele vai ser captado, vai ser levado para dentro do pulmão, tá? E é liberado para o meio externo, através da expiração, tá? Mas como que ele vem lá no sangue? Diluído, tá? Difundido lá no plasma, junto, combinado com água, sem nenhum problema. Essa é a forma que ele é transportado, tá? Um pouquinho vem associado com a hemoglobina, com a carboxiemoglobina, mas é muito pouco, tá? Então, a maior parte vem aqui, ó, associado, combinado com água, através de que formato? Aí são as transformações, né? Ácido carbônico, depois ele vai se dissipar em hidrogênio e bicarbonato, ele vem difundidinho no plasma sanguíneo, tá? E aí ele é liberado pro ar atmosférico sem nenhum problema, tá? E um pouquinho vem diluído no sangue mesmo, tá? Sem transformação, com CO2 puro, tá? Aqui ele vem transformado em ácido carbônico. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Tudo. Sim. Dúvidas? Dúvidas até aqui? Tudo em paz? Então, ó. O problema é que a dúvida aparece na hora da prova, né? Isso mesmo. Mas eu precisava saber, assim, olha, isso é outra coisa que eu não gosto, viu? Não consigo nem ver vocês tentando colar. Ah, que desespero isso, ó. Cara de pau, vocês. Ainda bem. É tudo Ainda culpa do bem, coronavírus, professora. Não haverá cola. Ah, faz-me rir, né? Professora, Eu vou acreditar nessa história. Vou acreditar. Vou fazer em nessa dupla com o meu cachorro, professora. Isso aí, faz com o cãozinho de estimação, com os papagaios. Mas, gente, ó, fala sério, estuda, né? Que nem que não for para a prova, uma hora vocês vão precisar desses conceitos. E vai ser bem no estágio. Exatamente. Vai que pega uma DP E aí aí, o né? bicho pega. Então, aí já pensou? Que depois vocês sabem que a próxima prova eu não sei como vai ser, não. Que não sou eu que faço. Então. Aí o bicho. Ou seja, ou estuda ou estuda. Exatamente. Melhor vocês estudar agora. Estuda né? direito. Ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Tira a chupeta, né? Pra te ver. Eu devia ter passado na primeira. Professora, Oh. essa prova ela vai valer quanto? Essa que você vai formular? De 0 a 1000. Ah, tá bom. Tá? De 0 a 1000. Professor, Oi. depois você posta esses slides pra gente? Posso? Ah, mas que é essa aluna linda? Olha, uma aluna nova. Espera aí, deixa eu abrir a câmera para ela me ver também. Gente, eu tô com uma cara de doida, tá? Quem não, né? Ah lá, Pro, fala oi pra ela. Oi. Fala tudo bem? Lindeza. Tudo bem, e você? Sua mãe tá te obrigando a assistir uma aula chata, coitada de você. Essa sua mãe é maldosa. Eu também vou pra faculdade. Ai, você já tá adiantando o caminho, né? Tá certo. Parabéns. Dá tchau pra Dá o Pro, fala boa exemplo noite. pra sua mãe, viu? Faz ela aprender com você a estudar. Dá tchau pra Pro. Tchau. Tchau, linda. Vamos lá, povo. Ó, vamos falar um pouquinho da reexpansão. Esses aqui são aqueles que vocês não escutaram, né? Que eu mandei. Eu mando de novo todos esses, tá, gente? Beleza. Esses aqui acho que já tá lá. Mas também na aula gravada vocês vão ver todos eles. Eu vou mandar o vídeo. Se tá gravando, né, gente? Tá, pronto. Tá. Então tá bom. Então eu vou mandar o vídeo lá, o link para vocês, para ajudar vocês a estudarem também com o vídeo, tá bom? Mas eu mando de novo os slides. Então, ó, vamos falar um pouquinho da reexpansão pulmonar. A reexpansão pulmonar sempre deve ser feita quando? Quando eu tiver qualquer problema respiratório que
reduz a minha ventilação, que comprometa com isso a minha troca gasosa, tá? Quando que isso reduz a minha ventilação? Aqui, ó. Um derrame pleural, por exemplo. Num derrame pleural, eu tenho a expansão pulmonar prejudicada. Meu pulmão não consegue expandir. É claro que nesse caso aqui, precisa drenar, né? O médico precisa passar um dreno para tirar esse líquido daqui. Não adianta querer fazer nenhum exercício de reexpansão, nenhuma manobra de reexpansão, se o líquido não saiu daqui, gente. Porque aí é uma questão física. Não vai ocupar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Enquanto o líquido estiver aqui, não vai dar para reexpandir, tá? Quando ele for retirado, o pulmão ainda fica pequenininho por um tempo. Como que ele volta ao normal? Fisioterapia. Fazendo manobras de reexpansão, fazendo exercícios respiratórios para melhorar isso, tá? Então, toda vez que a gente tiver qualquer enfermidade que provoque essa redução de ventilação pulmonar, essa redução de capacidade pulmonar, a gente pode trabalhar com reexpansão, tá? De que jeito que eu posso reexpandir um pulmão? De vários jeitos. Exercício respiratório é um deles, tá? Cinesioterapia respiratória. Eu posso orientar esse paciente, ensinar ele a fazer o exercício, tá? De que maneira? Olha, vamos respirar direitinho. Puxa o ar mais devagar. Solta devagar. Inspira mais fundo. Solta. Isso é orientação. Eu estou mostrando para ele, estou ensinando ele como ele respira. Num tempo adequado, numa profundidade adequada, tá? Preferencialmente, fazendo uma inspiração pelo nariz e uma expiração pode ser feita pela boca, mas evitar a inspiração bucal, tá? Não é para respirar pela boca. Por quê? Por que que a gente evita isso? Ah, porque se a gente respirar pela boca, vai mexer em outras musculaturas, não só no pulmão? Não é por causa de musculatura. O que que acontece com esse ar quando eu puxo ele pela boca? Puxem o ar pela boca. Ele não tem a filtração correta, né? Passa pelo filtro, né? Não tem a filtração, não tem o aquecimento e a umidificação correta, tá? Eu corro o risco, por exemplo, de quando eu puxo esse ar pela boca, ó, ele entra frio, e se eu tiver uma tendência de fazer broncoespasmo, o ar frio aumenta esse risco de fazer broncoespasmo, tá? Por exemplo. E eu perco a filtração, tá? Então, o ideal é respirar pelo nariz. Vocês vão ver que alguns pacientes têm dificuldade, porque tem desvio de septo, por N coisas, tá? A gente vai ter que adaptar de acordo com cada paciente, tá? Cada indivíduo é único, a gente vai fazendo adaptações, mas o correto, o ideal da orientação respiratória é inspirar sempre pelo nariz, tá? Outra forma de realização é coordenar e controlar essa respiração, tá? Exercícios respiratórios que coordenem a profundidade e podem associar movimentos dos braços e das pernas e do tronco, tá? Deixa eu abrir aqui, peraí. Eu não sei se esse quadradinho é suficiente para vocês verem, mas, por exemplo, eu posso pedir para o paciente fazer isso aqui, ó. Puxa o ar, solta. Tá? Eu associei a minha respiração com a movimentação dos meus braços. Quando eu estou inspirando e que eu subo, eu elevo os meus braços, eu ajudo a expandir a minha caixa de tórax. Ai, gente, eu não me acerto com esse negócio. Vocês estão conseguindo me ver?
Sim. Sim. Tá. Sim. Sim. Então, tá bom. Dá o desconto pra cara de maluca que chegou atrasada na aula. Então, a gente consegue fazer vários formatos. Por exemplo, eu posso pedir para ele fazer isso aqui, ó. Abrir os braços lateralmente. Qual movimento eu favoreço no meu tórax? O movimento látero-lateral. Se eu fizer para cima, eu favoreço o movimento crânio-caudal, tá? Então, eu vou orientando esse paciente de acordo com aquilo que eu quero. Quando eu movimento mais a minha caixa de tórax, eu facilito a entrada de ar para esse pulmão, favorecendo a expansão. Tudo bem? Professora, pode estar fazendo um movimento de 3 puxando também, né? Inspirando? Pode, a gente pode calcular os tempos que a gente achar necessário para aquele paciente, tá? Eu posso coordenar em relação ao tempo. Então, tempo, a profundidade, são vocês como fisioterapeutas que vão determinar, tá? Respira fundo, ou então não, agora você vai respirar várias vezes, mas bem curtinho. Tá? Então, isso quem comanda são vocês. Por isso que a gente chama de coordenação e controle respiratório, tá? Quem que coordena? Você ensina ele fazer essa coordenação no tempo em que você quer, na profundidade que você quer, tá? De acordo, claro, com o seu objetivo. Aqui a gente está falando de reexpansão. Então, se o meu objetivo é reexpandir, a minha ideia é que ele faça o mais profundo possível e o mais lento possível, porque quanto mais lento ele fizer, mais tempo esse ar vai conseguir permanecer dentro desses pulmões, favorecendo a reabertura desse pulmão, né? Imagina isso aqui, ó. Cadê? Ô, Jesus, como eu perco nessa seta. Aqui, tá vendo? Esse pulmão tá bem pequenininho aqui, ó. Quando eu incentivo esse paciente aqui, por exemplo, eu falo para ele, puxa, respira fundo. Aqui nesse caso, o que vocês poderiam fazer, ó? Pegar esse caso prático aqui. Vocês poderiam pedir para ele respirar utilizando, abrindo somente o braço esquerdo, ó. Não é o pulmão esquerdo que está comprometido? Aham. Então, eu poderia fazer nesse caso, eu poderia pedir para o paciente fazer isso aqui, ó. Eu peço para ele puxar o ar. Posso pedir para ele sustentar? Segura um pouquinho esse ar. Solta. Eu ajudo a movimentar só um lado, que é o lado que eu quero trabalhar. Porque quem é que está comprometido? Que pulmão dele que está comprometido? Aqui, ó, o esquerdo. Tá? Então, eu posso alternar qual que eu faço? Posso, sem problema nenhum, tá? Então, a gente vai fazer de acordo com a clínica do nosso paciente. Eu determino, tá? Padrão respiratório diafragmático. Qual é esse padrão? Deixa eu abrir a câmera. Eu não sei, vocês conseguem ver a câmera e o slide? Ou quando eu abro uma coisa, vocês não veem a outra e veem a outra e não veem a outra? Vocês me veem? Sim, Agora estamos vendo os dois. Pro, dá pra ver os dois, dá pra ver você e o slide. É que aí eu não me vejo, eu não sei que parte do meu corpo vocês estão conseguindo ver. Oh, Jesus, eu tô igualzinho aquele lá assim, gente, eu não sei tirar selfie, aonde que eu tô? Quase isso. Então, vamos lá. Padrão de... Vocês dão risada, né? Vocês vão chegar na minha idade, vocês vão ver, espera. Espera lá que vocês vão chegar. Ó, que foi isso aqui para eu aprender a fazer essas coisas, entrar nesses negócios, quase morro. Mas tudo bem. Eu chego lá, um dia eu vou ficar esperto. O padrão respiratório diafragmático nada mais é do que a gente pedir para esse paciente, ó, impor... Vocês conseguem ver minha mão? Eu não sei se vocês estão vendo. Não. Então, tá vendo? Vocês não estão vendo minha mão. Aqui, ó, a mão vai ficar em cima Agora do diafragma, tá? Puxa o ar, você vai falar isso aqui para o paciente. Você vai puxar o ar pelo nariz e a mão tem que subir lá em cima, ó. Então, puxou, solta. Puxa. Solta, tá? Oi. Alguém ia perguntar alguma coisa?
Ai, Jesus, pronto, sumiu todo mundo. Não, Pro, pode continuar. Então, tá bom. Padrão intercostal. Esse é o diafragmático. A gente vai priorizar a utilização do diafragma, tá? Padrão intercostal. Geralmente, quem que vai fazer isso? A gente. Porque o padrão intercostal é mais difícil o paciente fazer com a mão dele mesmo, tá? No diafragmático, ele pode. Você pode até orientar que ele faça o exercício sozinho. No intercostal é mais difícil. Então, no intercostal, o que a gente faz? A gente coloca uma das mãos... Vocês estão vendo minha mão, gente? Ai, Jesus. Põe aqui, na região do tórax que eu quero estimular. E aí eu falo para ele assim, ó. Puxa o ar e você tem que fazer a minha mão subir o máximo que ela puder, ó. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque eu tô dando uma atenção maior para a região das costelas, tá? Isso vai depender de quem? Qual técnica é melhor, Ana? Não tem uma técnica melhor. Depende do quadro clínico do paciente. Então, por exemplo, se a gente pegar esse paciente aqui, provavelmente a técnica intercostal vai ser mais interessante para ele, porque ele tem só um lado comprometido, tá? Se eu pegar um paciente que tem as duas bases comprometidas, o diafragmático pode solucionar melhor o problema, porque eu vou estar estimulando os dois lados ao mesmo tempo, tá? Então, a técnica que eu vou eleger, ela vai depender do quadro clínico do meu paciente, tá? Então, depende de como o paciente está e como que a gente prefere que ele faça, tá? A inspiração em tempos, ó, que vocês perguntaram. Quando eu faço coordenação de movimento, eu posso utilizar a inspiração em tempos, sem nenhum problema. O que o paciente precisa fazer? Ele vai respirar de maneira intercalada com o quê? Ó? Uma pausinha respiratória. Por isso que é inspiração em tempos. Então, você pode falar para ele, ó, o senhor vai fazer isso aqui, o senhor vai puxar o ar 2 vezes pelo nariz. Ah, eu posso associar, Ana, fazer a inspiração em tempos mais o padrão diafragmático? Pode, sem nenhum problema. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Ah, eu quero que o senhor puxe em 3 tempos. O que é importante ensinar para o paciente? Quanto maior a quantidade de tempos que eu peço para ele fazer, mais curtas as respirações precisam ser. Porque eu falo para ele assim, faz em 4 tempos. No terceiro, ele não tem mais ar para puxar, porque ele já usou tudo que ele tinha para usar de capacidade. Então, quando eu peço, por exemplo, em 4 tempos, é isso aqui, ó. Os primeiros tempos são mais curtos e o último tempo é o mais longo, mais prolongado, tá? Sempre junto com uma pausa. Alguém entrou e saiu, eu acho. A expiração abreviada. A gente vai inspirar fundo e vai soltando o ar aos poucos. Então, vai ficar isso aqui, ó. Eu não quero nem assistir esse vídeo depois. Pagando maior King Kong, não é nenhum mico aqui. Eu já tô cansada só em ver. Pois é, você imagina. Imagina eu pagando esse mico aqui. Cadê? Faz parte, faz O que eu parte. fiz aqui? Ah, eu dividi, né? Esse aqui eu tive que dividir para mandar para vocês. Esqueci. Falei, mas não é só isso não que tem. É que para mandar com áudio tinha que dividir, senão ele não aceitava. Ficava muito grande. Então, vamos lá, continuando. Que outras formas eu posso utilizar? Soluços inspiratórios. Qual é a diferença da inspiração em tempos para o soluço ou suspiro? A diferença é que na inspiração em tempos eu faço pausa respiratória. Eu faço isso aqui, ó. Isso é inspiração em tempos. Como que são os suspiros ou soluços?
Eu vou puxar aos pouquinhos, mas eu não faço pausa. É isso aqui, ó. Eu vou fazendo direto a respiração, ó. Na inspiração em tempos, eu faço isso aqui, ó. Soluço é isso aqui, ó. Tá? Então, essa é a diferença. Soluço não tem pausa, tá? Inspiração em tempos tem pausa. Padrão ventilatório a partir da capacidade residual funcional. A gente vai pedir para o paciente expirar tranquilamente e depois ele vai fazer a ins mais profunda que ele puder. Então, a gente vai pedir para ele fazer isso aqui, ó. Expira, solta o ar. Se vocês fizerem, vocês vão perceber que a área de maior atividade é o diafragma, tá? Então, se ele tem, por exemplo, uma atelectasia em base, é interessante eu fazer padrão ventilatório associado à respiração diafragmática, tá? Eu posso associar técnicas? Posso e devo, não tem problema nenhum, tá? Eu posso usar a mesma coisa, o padrão ventilatório pode ser a partir do volume residual. Então, a gente vai pedir para ele fazer uma expiração máxima, seguido de uma ins profunda. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele expira o máximo que ele pode e inspira o máximo que ele pode, tá? Eu estou usando desde o volume residual. E eu posso fazer uma ventilação voluntária máxima. Essa aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Por quê? Nesse tipo de ventilação, num primeiro momento que o paciente fizer, ele pode sentir tontura, tá? Não é para fazer esse tipo de exercício com o paciente em pé, tá? Sempre sentado. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. É isso mesmo, é rápido. Pode dar tontura, até ele se adaptar. Então, a gente nunca orienta esse exercício fazendo em pé, tá? Sempre deve fazer sentado. Sustentação máxima. Ou inspiração sustentada máxima, ou sustentação máxima da inspiração, tanto faz. Nessa aqui, a gente pode utilizar os incentivadores respiratórios, se a gente quiser, tá? Ou não. Eu posso simplesmente pedir para o paciente fazer isso aqui, ó. Puxa o máximo de ar que você conseguir e segura. Ah, quanto tempo, Ana, ele vai segurar? Depende, quanto tempo o paciente conseguir segurar, tá? Isso não tem como a gente saber. Ah, tem paciente que já consegue fazer segurando 10 segundos de sustentação. Tem outros que, se eu contar até 3, ele já tá morrendo. Eu preciso verificar como esse paciente está, qual é a clínica dele, e aí sim eu vou conseguir dimensionar quanto que ele vai fazer, tá? Então, a gente pode começar devagarinho. Olha, inspira fundo, segura contando até 3, ó. E depois eu vou subindo esse tempo? Posso, tá? Depende da clínica que ele apresentar pra gente, tá? Manobra de pressão negativa ou manobra de descompressão brusca. Espera um minuto. Ana Júlia. Vem aqui um pouquinho, filha. Precisa de alguma coisa? Preciso de um modelo. Tira essa blusona de frio. Pera.
Deixa eu ver aqui. Vem aqui pra mamãe. Vocês conseguem ver se a gente fizer assim? Sim. Sim. Que Então, ó, modelo bonitinho, hein, Pro? você viu a minha modelo? Que chique! Toda fofinha ela. Essa é a facilidade, ó. A gente tem em casa, a gente consegue modelo de grátis. Viu? Ó, manobra de descompressão brusca é isso aqui. Puxa o ar, filha. Respira. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Pessoal, desliga o microfone. Gente, quem tá com o microfone ligado? Pera. Então, ó. Puxa o ar. Solta. Puxa. Tá vendo? A hora que ela vai puxar o ar de novo, eu solto de uma vez. De maneira bem brusca. Isso força o ar aí nessas regiões que eu tô trabalhando, tá? Se eu quero expandir só o ápice, eu vou fazer isso aqui, ó. Puxa o ar. Solta. Puxa. Eu faço isso na região que eu quero expandir. Obrigada. Pro, mas na hora que ela vai fazer a expiração, você faz uma pressão? Eu posso auxiliar ou não. Eu posso só colocar as minhas mãos ou eu posso auxiliar. Geralmente, o que eu faço? Eu pressiono, eu ajudo. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu coloquei também. Eu pressiono minhas mãos na mesma direção das costelas e a hora que o paciente puxa, eu solto de uma vez. Obrigada. Tá? Nada. Então, essa é a manobra de descompressão, tá? Com essas manobras, a gente consegue reexpandir a parte pulmonar dele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente vai conseguir fazer com que esse pulmão comece a voltar aqui, a ocupar o lugar que era dele, tá? Essa é a ideia quando eu uso reexpansão pulmonar, tá? A ideia é justamente essa, abrir novamente esse pulmão, tá? Tudo bem, gente? Sim, Ficou mais pronto, fácil tudo bem. entender agora? Sim, essa era boa ter na prática, hein? Então, eu tô rezando pra gente conseguir voltar pra prática, né? Porque cada hora esse povo fala uma coisa que eu já nem sei mais. Estende o negócio, volta o negócio, estende o negócio, volta, vai mais pra frente, aí a gente nunca sabe, né? Mas a gente voltando, a gente vai fazer uma aula prática, tá? Eu quero, inclusive, fazer a aula prática que eu já tinha programado de mensurações, né? Manovacômetro, tudo isso já estava programado de ter prática, tá? Peraí que eu vou pegar um negócio, já vem. O Dória falou que vai prorrogar essa crise aí. Então, a gente vai voltar nunca mais, então. Tem Falou uns hoje na professores que televisão. falaram que a gente não ia voltar, não. A gente já vai direto pro estágio. Eita. Então vou me formar, então. Porque a galera não tá tendo estágio, né? Tá tudo parado. Vai acabar aí atrasando a nossa formação, isso daí. Ou senão vai ficar tanta turma acumulada para estágio que não sei o que eles vão fazer. Eu tô pagando a faculdade normalmente, não quero nem saber. Todo mundo, né, querido? Então, Também como é que poderia ter estágio à tarde agora, né? Depois de tudo isso. Não, vai ter, né? Se Porque tiver vai muita acumular um turma, monte eles de vão turma. aumentar. Eu não sei o estágio no hospital, mas na clínica o Ronaldo tá ajudando bastante nessa crise doida aí. A gente no hospital tá fazendo a parte
online também, né? Tá Mas a apresentando prática fica cenário? mais complicado, né? Sempre. O estágio já é prática, né? Então, a prática complica bastante a gente conseguir. Mas nós estamos tentando fazer o melhor possível. Vamos ver se a gente consegue voltar. Tá Ó, certo. incentivador respiratório. Os incentivadores, eles têm algumas funções. 2 funções básicas. Melhorar a expansão, higiene brônquica. Essas são as principais. E alguns podem ser usados para fortalecimento respiratório, tá? Geralmente eles são assim, ó. Eu vou abrir para eu ver o que eu tô mostrando, porque senão eu fico que nem uma doida mostrando metade de um negócio para vocês. Eu não sei o que eu tô mostrando. Aqui. Geralmente eles são isso aqui. Plástico, é barato, o custo é baixo, tá? Então, isso é mais fácil a gente conseguir, porque não custa muito caro, tá? Isso aqui é um respirão. É um incentivador respiratório, em que a gente vai utilizar para favorecer a expansão pulmonar, tá? Ele serve para isso. Eu não sei se vocês conseguem visualizar por causa dessa câmera ser assim. Professora, Oi. eu tenho desse. Eu usava quando eu fiz tratamento, né? Eu Uhum. posso estar usando ainda, por acaso, se eu sinto cansaço, alguma coisa? Pode, sem problema nenhum. Ó, tá vendo essa alavanca aqui? Vocês conseguem ver onde a setinha tá em cima? Tem uma alavanquinha. Sim. Ó. Uhum. Essa alavanca aqui, ela dá o nível de dificuldade para o paciente, tá? Então, a gente tem aqui de 0 até 3 a graduação, tá? Geralmente, a gente começa em 0 para ser fácil para o paciente conseguir fazer, e a gente vai aumentando gradativamente conforme ele vai melhorando, tá? Então, o que a gente pede para ele fazer? Pede para ele fazer isso aqui, ó. A ideia é deixar essas bolinhas lá em cima o mais tempo possível, tá? Porque isso favorece na reexpansão pulmonar, tá? Ele tá incentivando. E aí, isso aqui é fácil para o paciente fazer exercício sozinho. Por quê? Porque ele vai perceber o quanto ele tá melhorando a capacidade pulmonar dele. Por exemplo, o paciente que estava lá com aquele derrame pleural, quando ele começa a fazer isso aqui, pode ser que ele consiga isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele não tem uma capacidade boa. Conforme ele vai melhorando, ó. É difícil, viu, controlar isso aqui para não ir a bolinha. Vocês estão achando que é fácil? Eu tô no nível 0, tá, gente? Porque eu tô cansada. Então, eu vou fazer nível 0 hoje. Então, a ideia é essa aqui, ó. Aqui, ó. Ele sustenta, não é só ele subir, porque tem paciente que você vai ensinar a usar isso aqui, ele faz isso aqui, ó. Não é o correto. O correto é isso aqui, ó. Quanto mais tempo as bolinhas ficam lá em cima, melhor. Tá? A gente, conforme ele vai melhorando, a gente vai aumentando a dificuldade. Ó, vou pôr em 3 aqui. Não sei se eu consigo levantar as 3, não. Difícil, ó. Isso porque eu tô sem nenhum problema no pulmão. Imagina o coitado do paciente que já tá problemado. Tá? Então, o nível de dificuldade a gente vai gerando conforme ele vai conseguindo melhorar, tá? Então, esse aqui é um dos incentivadores mais populares que a gente tem, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? Esse que eu mostrei para vocês. Ele tem uma carga alinear, porque ele depende, esse aqui depende do fluxo de ar, tá? O respiron. Cadê? Não pus a foto? O Voldine depende do volume, tá? Voldine eu não tenho para mostrar para vocês. Então, esse aqui, ó,
ele depende, para eu fazer essas bolinhas levantarem, ele depende da velocidade com que eu faço a inspiração, tá? Ó. Se eu não atingir uma determinada velocidade, elas não sobem, ó. Puxei fundo, mas puxei muito devagar, a bolinha não sobe. Porque ela é dependente da velocidade, ó. Fluxo de ar, tá? Por isso que ela é chamada de alinear a fluxo, porque ela depende da velocidade com que o paciente puxa o ar, tá? O Voldine, ele pode puxar devagar, porque não tem problema. Depende do volume que ele gera. Se ele fizer um volume muito pequenininho, ele não funciona também, ele não vai subir o êmbolo, tá? Eu não tenho um Voldine na prática para mostrar para vocês. Então, esse aqui, ó. Depende do volume, tá? De ar. Essa é a única diferença. A carga continua sendo a linear, tá? Esses aqui eu também não tenho para mostrar na prática. Eu acho que até tinha, mas depois eu doei para um paciente. Para higiene brônquica, para retirada de secreção, a gente tem esse aqui que é o mais comum, tá? Que é o flutter ou shaker. Esses são os mais comuns, tá? Ele é um oscilador oral de alta frequência. O que é isso? Esse aqui é o contrário. O paciente não vai inspirar, ele vai soprar. Quando ele sopra, essa bolinha que tá aqui, cadê o... Ela bate, porque isso aqui, essa tampa fica fechada. Essa bolinha bate aqui nessa tampa e vibra. Essa vibração passa para dentro do pulmão do paciente. E isso vai ajudando a deslocar a secreção, a soltar a secreção e facilita a saída dessa secreção, tá? Esses aqui são os mais comuns. Esse aqui é o flutter, esse aqui é o shaker. São marcas registradas, tá? Na verdade, o nome do equipamento é oscilador oral de alta frequência, tá? Mas a gente fala assim, você pode usar o flutter, porque a gente acaba usando igual Gillette. A gente usa a marca registrada, tá? Mas, na verdade, o nome não é esse. O nome é oscilador oral de alta frequência. E esse aqui é o acapella. A diferença é que o mecanismo do acapella é por pêndulos de contrapeso. Ai, tá gravando, né? Tá. Mas eu vou falar, porque eu não tenho papa na minha língua mesmo. Esse aqui nem usa, tá? Quase. Vocês não vão ver nunca na prática. Porque é... Mas tinha que falar para vocês, tô falando. Mas não vai usar, tá? Esquece que não usa. O que vocês vão ver na muito prática bom, Pro. é o flutter e o shaker, tá? Esse aí, o acapella, ver o verde. E se alguém falar assim, a professora ensinou, o conteúdo ensinou, tá aí. Não serve pra nada mais, mas tá aí. É sinceridade, né, Pro? Tem que ser sincera. Eu falo que tem na prática, né, gente? Ainda mais que é aquela coisa assim, quando vocês vão fazer estágio, vocês vão aonde? No hospital público. A gente tem respirão de doação. Graças a Deus, né? Vai ter assim, porque dá para fazer junto com a nebulização. Ai, para. Já dá para ele quando ele for pôr o catéter. Aí usa o outro que dá na mesma. Esse aqui também é menos utilizado, que é o Piflex, tá? A diferença desse aqui pro Respiron é que ele é por... A resistência não é através dessa coisinha aqui que tem, dessa alavanquinha para ver o fluxo. É através de buraquinhos, tá? Então, tem uns buraquinhos aqui, vocês vão graduando de acordo com o que o paciente vai melhorando. Esse aqui também quase não tem, tá? Vocês vão ver pouco isso aqui. Mas tá aí. Tem Piflex, serve para a mesma coisa do Respiron. A única diferença é que ele é dado por orifício, diâmetros diferentes é que vão fazer a resistência, tá? Então, quanto menorzinho o buraquinho que você deixa aqui, mais difícil do paciente fazer. Que o Respiron faz com aquela alavanca. Isso aqui de verdade,
Quando que eu vi um Piflex a última vez? Acho que tem uns 15 anos atrás. Tá? Para vocês terem uma ideia que vocês vão encontrar na prática, não vão. Voldine eu acho legal, principalmente o infantil. Porque o Respiron, a gente não tem versão infantil. O Voldine eu acho, na verdade, bonitinho. Adoro essas pipas pra gente dar pra criançada, tá? Então, aqui sobe o êmbolo e ele vai vendo, ó, tá vendo? A pipa, se vocês verem, ela tem uma carinha. A carinha mais feliz é quando eu acho atinge o maior volume, tá? Aqui ela tem uma carinha meio feia e aí ela vai subindo. Esse aqui é o pediátrico, tá? A diferença é que esse, ele é dependente de volume e o Respiron de fluxo, tá? E o Voldine tem infantil, o Respiron não tem. O Respiron é aquele plasticão e só. Ah, mas Ana, eu fui atender na pediatria. O que eu faço? Sei lá, faz um desenho de nuvem e cola, porque não tem infantil, tá? Então, você desenha a pipa e cola se você quiser personalizado, tá? Senão, não tem. Os de carga linear pressórica, tá? Esses são usados para treino de musculatura respiratória. Através de quê, ó? Molas. É o principal sistema que eu tenho é de mola, tá? Que são esses aqui. Threshold, tá? O threshold para treino expiratório, que é chamado de PEP, e o threshold para inspiratório, que é chamado de IMT, tá? Eu vou precisar contar para vocês. Esse aqui, o IMT, não vende mais, tá? Pararam de fabricar. Só tem esse. Agora, que é o expiratório. Que pra gente não faz muita diferença em que sentido? Não serve às vezes. Se eu precisar treinar músculo inspiratório, não adianta eu pegar um treinador esse, tá? Eu sei disso porque a gente foi tentar comprar para uma paciente que a gente estava tentando um desmame difícil e o fabricante não fornece mais, né? E aí a pessoa lá do fabricante falou pra gente, vocês podem comprar no Mercado Livre. Não, o hospital não compra pelo Mercado Livre. Ele precisa de nota fiscal do fabricante. Então, não teve jeito. A gente treinou a paciente de outro jeito. Treinei com ventilador mecânico. A gente encontra estratégias, tá, gente? Na verdade, isso aqui é uma mola. O que a gente faz? Quando eu tenho aqui, ó, tá vendo esse pedacinho aqui? Eu giro a mola. Conforme eu giro essa mola, ela vai me dando uma resistência. Aqui atrás tem uma membrana, um diafragma. Quando o paciente inspira, ele tem que vencer a resistência dessa mola para abrir esse diafragma. Se ele não faz isso, não abre, ele não consegue respirar, tá? E esse aqui é para a turma dos riquinhos, que é digital, que a gente consegue dar a carga digitalmente, tá? Quantas vezes eu trabalhei com esse? Nunca. Porque eu sempre trabalhei no hospital de gentona mesmo, tá? Então, a gente sempre trabalhei em hospital privado, mas que não era o Einstein, e sempre trabalhei em hospital público. Então, esse aqui, eu mesmo nunca tive contato, tá? É bonitinho. Esses aqui já. Trabalhei com os dois, tá? Mas esse aqui é só para elite. Como eu não sou uma pessoa elitizada, eu não tenho experiência com ele. Não é diferente, tá? Só que ao invés de ser mola, é digital. Fala, Bruno. Ô, Pro, esse ele serve para INS e para esse? Esse ele serve principalmente para INS, tá? Mas eu acho que ele tem um comando para a gente trocar e fazer o treino esse também, se eu não me engano. Não tenho certeza para te falar, porque como eu nunca usei, não tenho certeza. Tá. Mas eu acho que ele tem comando duplo, tá? Se eu não me engano. Mas eu pesquiso para te falar de verdade. Para INS é certeza. Para esse... Quais são os mais comuns que nós temos em relação à carga pressórica linear? Esse aqui. Ai, caramba, sou eu que tô falando. Que retardado. Eu liguei o som. Essa aqui eu liguei o som. Esses aqui, ó, então, agora a gente só tem esse no mercado. Para esse, tá? Não vai resolver para algumas coisas. Quando a gente treina, o que a gente tem que entender?
Treino de músculo respiratório é igual treino de músculo, qualquer outro músculo esquelético, tá? Preciso ser específico, preciso gerar sobrecarga, essa sobrecarga precisa ser reversível e tem que ser individual. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação. Avalio. Como que eu avalio? Através desse aparelho aqui, ó. Manovacômetro. É um relógio igual ao relógio de pressão, só que ele mede tanto pressões negativas quanto positivas, tá? E aí ele tem esse bucal aqui, ó. Tá? E a gente pede para o paciente o quê? Põe a boca ali no bucal, a gente clipa o nariz, põe um clipe nasal. Aqui ele vai ter que usar só a boca, porque não tem outra forma de eu medir. E se eu deixo ele puxar o ar pelo nariz, eu perco pressão aqui, ó. Não fica correto. Então, a gente coloca um clipe no nariz, e aí esse paciente vai inspirar o máximo que ele puder. Quando ele faz a inspiração máxima, isso aqui mede, ó. Tá? Faz a mensuração da pressão que tá gerando. Tá? E aí eu consigo medir a ins máxima e a ex máxima. Porque aí eu consigo verificar o quê? Se ele tá com fraqueza da musculatura inspiratória, eu vou ter queda de pressão inspiratória máxima. Se ele tá com queda de pressão expiratória máxima, eu sei que musculatura dele tá fraca? A musculatura que auxilia na expiração forçada. Abdominais, tá? E intercostais. Então, para expiração, a gente treina mais o abdômen. Para ins, a gente treina mais o diafragma, tá? O que é importante a gente entender? Quando eu vou fazer essa avaliação, eu faço 3 medidas. Qual a medida que eu considero? A maior. Sempre a melhor de 3, tá? Peço para ele fazer, tá vendo aqui que tem o clipezinho nasal? Ó, clipa o nariz, preferencialmente sentado, tá? Ou à beira-leito ou na poltrona. Se não dá, faz deitado. A gente vai ter uma ideia de como é que tá essa musculatura, tá? Quais são os valores de referência, ó? De menos 90 a menos 120 para pressão ins máxima, ou de menos 80, eu posso considerar menos 80 aqui. Ou de 100 a 150 para pressão expiratória máxima, tá? Se eu tiver abaixo disso aqui, é fraqueza, tá? Ponto. Gente, eu nunca fiz teste para ver que o indivíduo está em falência respiratória, porque eu não preciso testar. Eu vou verificar pelo sinal clínico de que ele está morrendo de falta de ar, de utilizar a musculatura acessória, e ele vai entrar em falência. Eu não vou ficar esperando ele chegar a menos 24 de pressão inspiratória máxima para fazer alguma coisa. Nesse quadro aqui, é ventilação mecânica invasiva. Caixão e vala preta. Tem que ventilar invasivamente. Não dá nem para tentar fazer ventilação não invasiva. Tá? Não esquece. Fraqueza é isso aqui, ó. Nesse nível. Aqui também já tá indo para ventilação mecânica. Fadigando. Não posso esperar um paciente chegar à fadiga muscular respiratória, tá? Então, o que é importante? A gente vai, depois que a gente faz a medição, e eu chego lá, então vamos supor, ó. Ele não tá com uma fraqueza tão importante, ele tá com menos 100. Mas eu quero treinar para ele ficar com menos 120. Tá, você pode usar o quê? Carga de 30% a 60% da pressão inspiratória máxima, tá? Então, se a minha pressão é de 100, que carga eu vou usar? 30. Ou 60. Tá? A gente faz por quê? A gente faz com baixa carga. O músculo respiratório é um músculo de resistência. Ele precisa ser músculo resistente, ele não precisa ter potência máxima. Eu não posso levar ele à fadiga, nem durante o treinamento. Por quê? Eu fui na academia e eu vou treinar bíceps, porque agora eu decidi que eu quero ficar maromba e eu quero treinar bíceps. Ok. Se eu treinar até a minha fadiga muscular de bíceps, sem problema, eu vou ficar lá sem carregar minha bolsa uns dias, com dor, mas eu não vou morrer. Se
Se eu treinar o diafragma até ele fadigar, eu posso morrer. Porque ele pode não conseguir mais fazer a função dele de manter minha respiração. Então, músculo respiratório não pode ser treinado até a fadiga. A gente tem que treinar sempre aos poucos, ó. Séries de repetições pequenas, entre 10 e 15 repetições, de 3 a 5 séries no máximo, tá? Eu faço esse treinamento 2 a 3 vezes por dia. É isso, eu não posso passar muito disso, tá? Então, isso é importante a gente entender, para a gente não querer fazer tanto bem para o paciente e acabar fazendo mal, tá? Essa é a verdade. Eu tenho que ir gradualmente num treinamento muscular respiratório, eu tenho que ir com baixa carga, eu não posso ir com uma carga elevada, eu tenho que ir aos poucos, tudo bem? Só que eu já falei. Eu já disse que no treino da fase expiratória a gente vai usar o Trishow de PEP, tá? Professora, Oi. a gente vai colocar esse 30% ou 60% de carga nos aparelhos de expansão, é isso? Nesse aqui, ó. Nesse ou nesse. Ah, tá? tá. São Beleza. os de treino respiratório. Só esses dois eu consigo selecionar esse tipo de carga. Os outros não, tá? Obrigada. Nada. Tudo bem? Professora, Oi. esses lineares, eles não precisam de um fluxo nem de um volume, é de acordo com a mola? Não. É de acordo com a mola, exatamente. Ah, tá. Entendi. Por isso que ele é linear, porque não muda. A resistência dele não muda. No Respiron, muda de acordo com o meu fluxo. Se eu for mais rápido ou mais lenta, a resistência muda, tá? Por isso que é dita alinear. Tá. Nesses de mola, não muda. Vai ser sempre a mesma carga do início ao fim. Independente do quanto que você faz de volume ou de fluxo, tá? Tá bom. Mais dúvidas? Não? Não, acho que não. Então por tá aqui ótimo, também não. gente. Ó, a aula de revisão que eu deixei preparada para hoje era essa, tá? Eu não vou falar de novo da parte de cirurgia cardiotorácica, porque foi muito recente, a última aula que a gente teve, né? E não difere muito de onde vai ficar os cortes, esse tipo de coisa, não tem muita diferença, tá? Eu acho que essas eram mais importantes a gente fazer uma revisão, porque vocês não conseguiram fazer o som, muitos não conseguiram acessar as aulas com som, né? E aí eu achei importante dar ênfase e aquela primeira etapa que a gente já fazia muito tempo que não via. Então eu acho que isso era o mais importante, tá? Beleza. Já estão acostumados com as minhas provas. Não será diferente nessa disciplina, tá? Então, assim, o que a gente pede na prova? Aquilo que a gente conversou em aula. Não precisa ficar estressado que não tem nada diferente disso, tá? Beleza. Estuda que é tranquilo, tá bom? Boa noite. Então tá. Beijo. Boa Tá noite, bom. gente. Obrigada. Boa noite, Pro. Boa noite, Pro. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Seja boazinha, hein, Pro? Eu sempre sou boazinha, vocês que são reclamões.